discutir tudo isso que foi travado, o que está sendo travado nesses últimos dias, é que eu estou recebendo aqui no estúdio do Band News a advogada Samantha Pineda, especialista em direito ambiental e também comentarista do canal Terra Viva do Grupo Bandeirantes. Samantha, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Um prazer estar aqui para falar de assunto tão polêmico, né? E um assunto que você conhece muito bem, né? Afinal de contas, o Código Florestal, você participou quase que da integralidade dele, né? Ativamente. Eu trabalho com meio ambiente há 20 anos, só que não era moda, né? Quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, meus professores de direito costumavam dizer que era uma perfumaria. E hoje a gente está vendo aí a importância dessa legislação ambiental equilibrada que está fazendo falta no Brasil, e a gente está tentando fazer isso, começando pelo Código Florestal, que é um código que nem os produtores, nem os ambientalistas gostam. Isso só me prova que ele é uma legislação equilibrada. Então, esse é um foco que a gente precisa atingir no restante do país com relação aos biomas tão diversos que nós temos num país continental, né? Eu toquei no Código Florestal exatamente porque nós acho que somos um dos únicos ou um dos poucos países que tem uma legislação como essa, né? Referente a áreas de preservação permanente, que são áreas importantes ambientalmente, margens de rios, encostas, topo de morro, em torno de nascentes, que são as chamadas áreas de preservação, só o Brasil tem essa obrigatoriedade para particulares. Quando os outros países pretendem proteger uma nascente, por exemplo, eles pagam por isso ao produtor, ao proprietário da terra. Mas por conta, risco e prejuízo do produtor, é só no Brasil que existe. E a reserva legal também, uma porcentagem da área particular que tem que ser destinada à conservação por conta, risco e prejuízo do proprietário, é só no Brasil que existe. Então, nós temos, sim, muita coisa boa ambientalmente falando para mostrar para o mundo, e parece que a gente não fez o dever de casa, né? A gente está sendo taxado só pela parte ruim, mas a parte boa não está aparecendo. Então, antes da gente entrar no cerne dessa questão toda, essa discussão entre Brasil e França, o que está acontecendo na Amazônia, então, se a gente tem esse código que, de certa forma, é rigoroso? Os dados do próprio INPE, Nelson, que foi tão questionado e teve aí, né, vários tipos de resoluções de um lado e de outro, demite o diretor, enfim. Os dados do INPE, que são sim confiáveis, mas que foram lidos de forma irresponsável, eles nos dão as queimadas da Amazônia de 2005 para cá, com alguns picos de aumento, e nos últimos 15 anos com uma diminuição gradativa dessas queimadas. Isso está acontecendo, é uma realidade, e existe até circulando pela internet uma planilha do INPE, do próprio INPE, comparando isso. Nós não estamos fora da média das queimadas da Amazônia. Se nós compararmos 2019 a 2016, que foi um ano seco, tanto quanto esse nosso, porque 2017 e 2018 choveu muito na região, isso claro que influencia. Se nós compararmos a 2016, nós não estamos acima do número, talvez igual ou um pouco acima, mas na média dos últimos 15 anos nós permanecemos. Em 2005 e em 2016 nós tivemos picos estrondosos de queimada e desmatamento e não houve essa repercussão. Então eu acho que a gente precisa ter essa consciência de nos perguntarmos por que agora existe toda essa repercussão internacional. A gente, agora eu quero tocar num assunto que pouca gente fala e que é uma questão crucial, o Fundo Amazônia. Né, que começou nessa confusão, né, da Alemanha cortar esse investimento no Fundo Amazônia, da Noruega também cortar algo em torno, somando os dois, quase 300 milhões de euros. Perdão. Bom, enfim, o que é o Fundo Amazônia? Super importante, Nelson, porque todo mundo critica, né? Estamos aí parando de receber no Fundo Amazônia, mas o Fundo Amazônia ele é um fundo criado para ajuda na preservação da Amazônia. E ele tem como principal objetivo fazer com que, principalmente o terceiro setor, né, as ONGs, que aí também estão num pé de guerra com o governo, desenvolvam trabalhos que ajudem nessa preservação. A preservação da Amazônia ela é feita de várias formas. Ela é feita pelas unidades de conservação, parques, reservas, estações ecológicas, enfim. Ela é feita nas propriedades particulares e nas reservas indígenas. Só que este fundo, que foi constituído principalmente com estes provedores, Noruega e Alemanha, ele tinha como objetivo essa preservação dentro da nossa legislação. O que estava acontecendo e por que foi cortado o fundo? Porque existiam 133 contratos
junto ao recurso do Fundo Amazônia, repassados às ONGs que estavam gerindo projetos nessa preservação, que somavam mais ou menos 800 milhões de reais. E esses 800 milhões de reais destinados às ONGs do terceiro setor não tinham um critério de avaliação. Não se sabia como eram escolhidas essas ONGs, não tinha um procedimento estabelecido de monitoramento desses projetos e não existiam relatórios de resultado. Eu não sou a favor do Brasil ter cortado, o governo ter cortado totalmente os convênios e dito não, agora não se faz mais nada, né? O presidente deveria ter feito essa análise ainda com os projetos em andamento, na minha opinião. Porém, nós precisamos avaliar que não eram critérios técnicos utilizados para essa avaliação. Por que esse dinheiro ia tão fácil? Então, o Fundo Amazônia tem um objetivo claro, mas a intenção do governo agora é organizar critérios de seleção, monitoramento e resultado desses trabalhos que são feitos pelo terceiro setor. Ou seja, criar um marco regulatório que talvez não tivesse. Exato, criar regras para que esses recursos sejam acessados pelas ONGs. Criar regras para que, se não atingir tal resultado, não recebe o recurso. Porque fica muito fácil eu falar que vou trabalhar com educação ambiental, fazer meia dúzia de aulas, receber e não ver a efetividade desse trabalho. E realmente, em muitos dos contratos, foram encontrados esses problemas. Então, só que aí foi muito radical a faca, né? Então, vamos parar com tudo. E aí, claro que houve toda essa gritaria, porque muitas dessas ONGs são internacionais. É impressionante, e aí também eu acho que a gente precisa se perguntar qual é o interesse internacional em preservação da Amazônia. Será que é só pelo sequestro de carbono, pela biodiversidade? Tem interesse econômico envolvido? Eu não acho pecado a gente questionar esse tipo de interesses também, né? Que foi o que o presidente falou ontem, né? A respeito, ele disse, inclusive, que, não sei se foram essas palavras, né? Você ajudar um pobre, ok, mas ajudar um país, né? Um país rico, como é o Brasil, qual é o interesse deles? Qual o interesse? Inclusive, houve a recusa por parte do nosso governo de aceitar a ajuda que vinha do G7. Exatamente nesse questionamento. Qual é o interesse de vocês? Se nós colocarmos no acordo que não vão ser exigidos nenhum tipo de contrapartida, não vai ser exigida nenhuma ação do Brasil, além daquelas que a lei já exige, que a nossa lei já é muito rígida, ok. Mas se vocês tiverem alguma exigência como contrapartida desse dinheiro que está sendo disponibilizado, nós não vamos aceitá-lo. E aí se tirou o recurso da mesa, quer dizer, havia a intenção de se colocar mais algum tipo de restrição ao país. Existe, Nelson, um estudo que foi feito há alguns anos nos Estados Unidos que chama Farms Here, Forest There. Então, são fazendas aqui, produzindo alimento, né, lá nos Estados Unidos, e florestas lá. O mato fica com o país subdesenvolvido. E nunca se teve coragem, nenhum governo enfrentou isso de uma forma aberta. Não que eu concorde com a forma como vem sendo feito pelo governo, mas a gente precisa colocar a discussão na mesa. Havia necessidade de se fazer isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não há altruísmo. Nós estamos falando de países que são potências econômicas, que também têm seus problemas ambientais, que estão num acordo do clima, mas que, de qualquer forma, na Noruega, a energia é termoelétrica. Então, porque eu tenho energia hidrelétrica limpa, produzida com uma matriz energética renovável, e você não tem essa contrapartida, mas você aponta o dedo para a minha Amazônia. Então, a gente precisa de um pouco mais de sinceridade nessa discussão. E o Brasil, infelizmente, está perdendo no jogo da comunicação. As nossas agendas positivas, o que a gente preserva aqui, 66,3% do território brasileiro é de vegetação nativa. 66% é muito território. Dentro desses 66,3% de preservação, 20% quem faz é o proprietário, é o particular, sem ajuda, sem subsídio. Que país tem isso? Essa agenda não conta. A nossa matriz energética é limpa. Nós produzimos aqui energia advinda das hidrelétricas.
Isso também ninguém fala. Então, a gente precisa colocar um pouco mais da agenda positiva nisso para que nós tenhamos uma discussão mais justa com relação ao que está acontecendo no Brasil. A gente dá a contrapartida para eles. Olha, vocês estão falando da gente, mas olha aqui o que a gente faz, né? É óbvio. E a gente faz muito, eu acho. Agora, em questão a fazer muito, também se aproveitou toda essa grita para falar do desmatamento. Sim. Que eu já conversei com você, e você é categórico em dizer que a maioria desse desmatamento é ilegal, é clandestino. Não tem nenhum produtor legal nessa tarefa de roubar as árvores da floresta? Olha, dizer que não tem nenhum também seria um pouco de pretensão nossa, né? Eu entendo o seguinte, nós temos um grande problema no Brasil, que é a regularização fundiária, principalmente no norte, onde é a Amazônia. O que é isso? São áreas que não são de ninguém. Ao produtor rural, que tem uma matrícula, que tem uma escritura, não interessa fazer um desmatamento ilegal, porque ele vai ser multado, e as multas são pesadas, a terra dele vai ser embargada, ele não vai poder mais produzir nessa terra, e o produto que ele vende, seja gado, seja frango, seja grão, vai ser bloqueado de venda. Então, a ele não interessa. A quem interessa o desmatamento ilegal? Aquele que não é proprietário e aquele que vai conseguir roubar a boa madeira, fazer uma rota, que também tem essa parte de passar por dentro de terra indígena. A gente não pode romantizar o índio brasileiro, ele tem que viver. E aí eu gosto muito de uma fala que eu ouvi do ministro Ricardo Salles, que diz o seguinte, a gente trata a febre, mas não trata a infecção. O que a gente precisa é tratar a infecção. Por que há grandes áreas desmatadas no Brasil? Porque 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia não têm alternativa econômica de vida. Nós não permitimos que esses estados se desenvolvam em nome da preservação. O que precisava acontecer para que a gente tratasse a infecção e não só a febre? Alternativa econômica da Amazônia. Planos de manejo florestais sustentáveis, você explorar seletivamente árvores adultas e depois de um grande ciclo voltar naquela mesma área, você pereniza a floresta. Turismo ecológico, você fazer com que o meio ambiente seja um atrativo e para isso você precisa ter infraestrutura, tem que ter estrada, aeroporto, tem que ter hotel, com, né, hospedagem, enfim. Então, ou a gente decide que a Amazônia vai ser preservada, ela não vai servir para produção, e fomenta o turismo ecológico, o plano de manejo florestal sustentável, ou a gente vai continuar tratando a febre e o paciente acaba morrendo da infecção.